Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar aqui partilhando com você. Deus Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. E hoje nós iremos ler o trecho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Mas primeiro vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Com atenção, escutemos a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por teres ocultado isso aos sábios, aos inteligentes, e por tê-lo revelado aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim que dispusestes na tua benevolência. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem um Filho quiser revelar. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem mostra Jesus dizendo que o fruto do nosso conhecimento, da nossa intimidade com Deus, não nasce de especulações. Não nasce somente dos nossos estudos, da nossa inteligência. E é como se fosse um grande soco, na cara daqueles que acham, se sentem mais inteligentes ou mais santos, porque conhecem mais, por exemplo, da doutrina de Deus, da palavra de Deus. Não. Meus irmãos, a distância mais longe que existe não é entre o céu, as alturas celestes e a terra, não é. É entre a nossa mente e o nosso coração. Existe uma grande diferença entre você saber sobre a palavra de Deus e você viver a palavra de Deus. É por isso que Jesus fala: olha, Pai, eu te louvo porque tu revelaste aos pequeninos. Não foi aqueles que são grandes, aqueles que são poderosos. Os próprios apóstolos, por exemplo, eram pescadores, homens simples, rudes, trabalhadores manuais, não eram mestres da lei inteligentes. Eventualmente, os mestres da lei, por exemplo, como o grande fariseu, o Nico, nosso chapa, Nicodemos, ele seguiu a Jesus, mas ele não fez parte do círculo íntimo dos apóstolos. João capítulo 4, nós vemos o diálogo de Nicodemos com Jesus, e a gente vê que Nicodemos em alguns momentos até reluta. Nos próprios evangelhos nós não vemos Nicodemos seguindo Jesus. A gente espera que com a graça de Deus, como a gente encontra na crucifixão, ele recolhe o corpo de Jesus, talvez ele tenha seguido Jesus ressuscitado. Nós não sabemos, a palavra de Deus não fala nada. Mas os apóstolos não, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua pequenez, seguiram Jesus desde o começo. O mais pequeno dentre eles, João, seguiu até a cruz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos ser vasos grandes. É uma coisa que o Edwin partilhou, para nós, filhos da luz, e acredito que para a comunidade também isso já foi partilhado. Os vasos grandes, eles retêm muito, eles têm muito, eles recebem muitas graças, então eles são cheios, eles são plenos. Não, nós temos que ser vasos pequenos. Porque o vaso pequeno, ele transborda muito. Essa é a grande diferença de ser grande e de ser pequeno. Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Quantas vezes pessoas simples, humildes, rudes, sabem tanto mais da palavra de Deus do que eu, que estudo bastante a palavra de Deus, do que tantos que aí se sentem poderosos, porque eles estudam tanto, porque leem tanto, têm uma vida muito aprofundada na doutrina, certo? Isso é importante, o conhecimento ele é importante também. Como fala um dos profetas, agora me foge quem, muitos se perdem pela falta da doutrina. De fato, às vezes um conhecimento que eleve a aprofundar na graça de Deus. Mas o foco não é o conhecimento, o foco não é o status, não é o ter, o poder e o prazer. O foco é a graça de Deus que conduz. Existe uma palavra muito correlata com essa, ainda que não seja lida na liturgia de hoje, que eu gostaria de trazer para vocês. Se encontra no livro de Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 6 em seguintes. No entanto, é realmente uma sabedoria que nós ensinamos aos cristãos adultos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Essa é a grande diferença da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do mundo. Nós ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e escondida, por isso que o Pai precisou revelar. E que Deus, antes do século, destinara de antemão para a nossa glória.
nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas, como está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, tudo o que Deus preparou para os que o amam. Com efeito, foi a nós que Deus revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda tudo, até as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que há no homem, senão o Espírito que está no homem? Igualmente, o que há em Deus, ninguém o conhece a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de conhecermos a graça de Deus. Meus irmãos, a sabedoria que vem de Deus, a grande graça da santidade se dá pela pequenez, pela humildade de coração. Como diz o versículo final dessa passagem do Evangelho de hoje, é uma revelação do Pai. Porque ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho der a conhecer. Porque de fato Jesus não transmite uma sabedoria. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria encarnada, o Verbo de Deus. A única palavra que Deus falou desde toda a eternidade é o Verbo. O próprio Verbo é Jesus, que se encarna, que se entrega por nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que louvar a Deus, bendizer a Deus, quando Ele nos faz pequenos. Não sei se vocês conhecem, mas a ladainha da humildade, ela pode ser um grande conhecimento de intimidade com Deus, do desejo de ser engrandecido, do desejo de ser reconhecido, do desejo de ser o maior dentre os homens e livrai-nos. Essa perspectiva também nos coloca em profunda comunhão com o coração mariano. No Magnífico, Lucas capítulo 1, se não me engano, versículos de 46 e seguintes, se não me falha a memória, fala, né? Elevou os humildes e derrubou o trono dos poderosos. Então, meus irmãos, a Virgem Maria, por exemplo, foi a maior dentre todas, exatamente porque se fez pequena. Ecce ancilla Domini, eis a escrava, a serva do Senhor. Eis a escrava, a serva do Senhor. O próprio Cristo, Filipenses 2, versículos 5 seguintes, não se fez soberbo de ser da condição divina, mas se rebaixou. Então, meus irmãos, o nosso caminho de santidade nunca vai ser para cima, sempre vai ser para baixo, ou melhor, para dentro, né? Um caminho de interioridade. Claro que quando eu falo para dentro não é um caminho intimista que nos exclua, nos separe dos outros, não. É um caminho de interioridade, de reconhecimento das minhas misérias, da minha pequenez. E, logicamente, esse reconhecimento me leva a amar mais a miséria dos mais pobres, a amar mais a miséria daqueles que estão também numa situação de pecado, porque assim como eles, eu sou pecador. E se me falte a graça, se me faltar a graça, eu me torno até pior, o pior dos pecadores, porque o que nos sustenta na graça, o que nos sustenta na vida de santidade é a graça de Deus, meus irmãos. Te louvo, ó Pai, porque de fato revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste aos poderosos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.